Pergunto para vocês, o que configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos ali, essa questão tem se tornado, sim, tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando ao nosso julgador aí uma situação de perplexidade, tá? Então, ultrapassadas essas fases iniciais que a gente tinha, até mesmo de não incidência do dano moral, e depois a irreparabilidade dele e a sua inacumulabilidade com o dano material, ou seja, a gente já não se discute mais se é possível ou não dano moral, se ele é autônomo do dano material ou não, mas agora a gente corre o risco aqui de ingressar na nossa fase da sua industrialização desse dano moral, ou seja, a, entre aspas, fábrica do dano moral, onde um mero aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados ali ao Poder Judiciário como dano moral em busca, sim, de indenizações milionárias. Tá? E isso, infelizmente, como tem chegado de uma maneira muito exaustiva aos tribunais, às vezes até mesmo matérias que de fato merecem uma tutela judicial no sentido do dano patrimonial, são deixadas de lado em decorrência dessa banalização que a gente tem, sim, do nosso dano moral, tá? E um instrumento muito mal aplicado, como eu falei para vocês no vídeo da aula de ontem, tá? Então, este aqui para nós hoje é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras aqui de boa prudência, o bom senso prático da nossa justa medida das coisas e da critéria ponderação das realidades ali da nossa vida. É isso que eu estou falando para vocês. No nosso dano extra patrimonial, as regras de experiência, elas nos guiam, né, de uma maneira geral. Tanto a nossa jurisprudência quanto a nossa doutrina, enfim. E hoje, com o nosso Código de Processo Civil, a gente também tem isso, né? Até mesmo na própria aplicação da nossa teoria da causalidade adequada, enfim. É tudo nada mais, nada menos do que o bom senso no modo geral, um bom senso prático, tá? O nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, desculpa, ele vai entender aqui para nós que na solução dessa questão, cumpre ao juiz, no caso concreto ali, seguir uma trilha de uma lógica do razoável, tá? Então, em busca de uma concepção ali ético-jurídica dominante na sociedade. Então, a gente tem que tomar como paradigma aqui o cidadão que se coloca em igual circunstâncias ali do homem frio, insensível e o homem de extremada sensibilidade. Então, a gente precisa chegar ali no meio termo, e esse meio termo ali possui uma lógica, claro, do razoável. Tá? Então, o nosso professor Antônio Varela, ele vai ponderar também para nós que há de se medir aqui por um padrão objetivo, conquanto a nossa apreciação, ela deva ter por linha de conta as circunstâncias de cada caso concreto. Então, uma concretude de caso concreto e não à luz ali de fatores subjetivos. Né? Por exemplo, de uma sensibilidade particularmente ali embotada ou especialmente requintada ali do próprio agente. Então a gente tem que ter critérios objetivos da análise do caso em concreto e analisar ali regras da lógica do razoável, tá? Mas também, por outro lado, a gravidade, a gente tem que apreciar ela em função de uma tutela do nosso direito, né? Então, o nosso dano deve ser de tal modo grave que justifique, sim, a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado, tá? Então, a gente tem esse panorama hoje, tá? Então, nessa linha aqui, até mesmo a nossa Constituição Federal, que a gente coloca, que é o nosso dano moral, a gente pode traduzir de uma maneira porcamente, mas traduzi-lo como uma agressão à dignidade humana, a gente prefere adotar uma agressão à existência do indivíduo, né, aos direitos existenciais desse indivíduo, que consequências a gente pode extrair, então, dessa questão constitucional de ofensa à dignidade da pessoa humana. A primeira consequência que a gente pode ter diz respeito ali à própria configuração do nosso dano moral. E se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta, portanto, para configurá-lo qualquer contrariedade. Tá? Então, nessa linha desse princípio da dignidade da pessoa humana, só deve ser reputado como moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo da normalidade, interfira, sim, intensamente no comportamento psicológico do nosso indivíduo, causando-lhe ali aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Então, a gente já falou para vocês, já na aula passada, que a gente está diante de... Olha a minha cachola aqui, bem na hora da gravação. Então, a gente está diante aqui, na realidade, de se verificar
quais são as consequências que esse dano gera ao nosso direito existencial quanto indivíduo. Tá? Então, o nosso mero desaboro, o aborrecimento, a nossa mágoa, a nossa irritação ali, ou a nossa sensibilidade exacerbada, elas estarão totalmente fora da nossa órbita do dano moral. Tá? Então, além de fazerem ali parte de uma normalidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, entre os amigos, até mesmo no ambiente familiar, essas situações elas não são tão intensas e tão duradouras ali a ponto de romper o equilíbrio psicológico desse indivíduo. Então, se assim não se entender, o que a gente tem? A gente acaba por banalizar o nosso dano moral, acaba por aplicar esse instituto de uma maneira inadequada, ensejando sim ações judiciais em busca de ações ali pelos triviais aborrecimentos. Tá? Então, qualquer coisinha que acontecesse seria sim fundamento para dano moral, e esse não é o nosso objetivo. Tá? A gente está buscando tutelar a dignidade da pessoa humana ali e os direitos existenciais inerentes a essa pessoa. Tá? Então, dor, vexame, sofrimento, humilhação serão sempre consequências e não a causa do dano moral. Então, assim como a nossa febre é um efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame, sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem, por causa, uma agressão à dignidade de alguém. Então, a gente situa nesse sentido, tá? A gente faz um pacto também, apesar de haver uma crítica nesse conceito de se limitar à dignidade da pessoa humana, mas vamos fazer um pacto semântico, porque, querendo ou não, é o que nossos tribunais entendem, né? Então, vamos fazer um pacto aqui, que a nossa dignidade, essa agressão à dignidade de alguém, é o que vai gerar o nosso dano moral, tá? Então, o critério aferidor aqui do dano moral, se no caso concreto houve alguma agressão à dignidade daquele que se diz ofendido, tá? Então, o nosso dano moral em sentido estrito e, por isso, o nosso mais grave. Ou pelo menos se houve alguma agressão mínima que seja, né, a um bem integrante da sua personalidade. Bem integrante da sua personalidade, a gente falou ontem, os direitos personalíssimos, né, da personalidade, desculpa, ao nome, à honra, à imagem, à reputação, etc. Então, a gente tem que ter ou a agressão à dignidade de um indivíduo que se diz ofendido, que é o nosso dano moral em sentido estrito e é mais grave, ou pelo menos ali uma mínima que seja uma agressão a um bem integrante da sua personalidade, ou seja, da personalidade do indivíduo. Tá? Sem que isso tenha ocorrido, não haverá hipótese alguma que se falar em dano moral, por mais triste e aborrecido ali que alega estar aquele que pleiteia a indenização. Tá? Então, a nossa configuração do dano moral, podemos dizer de uma maneira rasa que seria nesse sentido. Tá?